Salve, salve, meu aluno, professor Heitor Ferreira, seu professor de atualidades aqui da Nova Concursos, iniciando com você, meu caro, como já de costume, o nosso top atualidades da semana, né? Os 5 temas mais importantes de atualidades para sua prova. Então vamos ao que interessa, né? Já na tela, os 5 temas mais importantes de atualidades da semana. Eu sou o professor Heitor Ferreira. Se você ainda não me acompanha, é só seguir o @pergunta pro Heitor. Bom, antes de qualquer coisa, eu começo do quinto para o primeiro a nível de relevância, tá? Então fica comigo até o final. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora mesmo e já ativa o sininho de notificação. Outro detalhe, deixa o seu like, né, para que você possa mostrar para o YouTube que você está gostando do nosso conteúdo. E se você é novo por aqui, tem a playlist com todas as atualidades semanal para você acompanhar. Essa é a nossa 14ª edição em 2025. Então vamos para o nosso primeiro tema. Tá na tela. Top 5. Além dos contos de fadas, a Baviera e o poder simbólico da geopolítica atual. Bom, aqui eu tenho uma elevação, né, a patrimônio mundial. Então vamos lá. A recente inclusão dos icônicos castelos reais da Baviera em Newchester, Ehrenschitz e Lindorf na lista de patrimônio da humanidade da Unesco vai muito além do mero reconhecimento arquitetônico e cultural. Anunciada durante a 47ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial em Paris, essa decisão foi celebra, né, os legados do rei Luís II da Baviera no século XIX, né? Ressoa com significados geopolíticos e de atualidade que merecem ser explorados. Todas as vezes que eu tenho a elevação de uma região, de um local a patrimônio histórico, isso ganha projeção de se cair em prova, né? A Baviera, um estado federado com uma forte identidade cultural e econômica dentro da Alemanha, frequentemente se posiciona, né, com uma certa autonomia em relação ao governo federal. Essa designação da Unesco, né, celebrada pelo premier estadual, o Marcos Söder, como reconhecimento mundial para o marco da Baviera por excelência, né, reforça a projeção internacional da região. Então, nós vamos ter um aumento da presença de turistas, um reconhecimento estrutural, cria-se toda uma ideia de legitimar a importância da Baviera no mosaico cultural europeu. E claro, né, o castelo de Neuschwanstein, com sua história de construção inacabada, iniciado lá em 1869, e a sua inspiração para o logotipo do Walt Disney, né, da Disney, já é um fenômeno global, atraindo cerca de 1,4 milhão de visitantes anualmente, né? Essa popularidade o torna um soft power, um significado para a Alemanha. Então, obviamente, esta elevação vai colocar aí a Baviera ainda mais em evidência neste cenário geopolítico internacional. Agora, um olhar para o Brasil no nosso top 4. Operação Showa, a geopolítica do ódio e a luta contra o antissemitismo no Brasil. Ó, o Brasil que vem lutando contra a expansão de células nazistas no país, há anos, teve uma importante operação sendo realizada. A recente operação Showa, deflagrada pela Polícia Federal em Varginha, Minas Gerais, contra crimes de ódio e apologia ao nazismo, ecoa muito além das fronteiras brasileiras, revelando a persistência de ideologias perigosas em um cenário geopolítico complexo. Vale ressaltar aqui, ó, que, segundo a ONU, nós estamos vivendo o maior cenário de antissemitismo desde o Holocausto nazista. Então, há uma preocupação global, né, com esta aversão aos judeus. A ação iniciada após a denúncia da CONIB, a Confederação
israelita do Brasil sobre, publicações antissemitas em redes sociais, destaca a importância da vigilância e do combate a narrativas extremistas no ambiente digital. O Brasil, segundo uma das últimas pesquisas sobre a expansão de células nazistas em nosso território, a antropóloga Adriana Dias, que era da Unicamp e morreu recentemente, apontou mais de 530 células ativas. E aí, claramente, né, aquela situação referente ao ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 e a resposta de Israel desde então corrobora-se para isso, tá? Vale ressaltar aqui um elemento: a Polícia Federal e a sua capacidade de utilização de recursos tecnológicos para fazer este enfrentamento é um dos pontos centrais, né? Do ponto de vista geopolítico, a Operação Shoah é um lembrete contundente de que o antissemitismo não é um fenômeno restrito a regiões ou a um período histórico passado. Ele persiste e vem se adaptando, né? Então, obviamente, esta situação reverbera múltiplos impactos dentro da sociedade brasileira e vai trazer aí um ponto de reflexão muito séria sobre a expansão deste quadro dentro do território nacional brasileiro, mas é um fenômeno global. Agora, o nosso top 3. Olha esse top 3. Tensão comercial, Brasil versus Estados Unidos e o futuro da Organização Mundial do Comércio, né? Nós tivemos aí a notificação, né, feita por uma carta do Trump, avisando que iria elevar a taxação do Brasil a mais de 50%. Isso aí é um elemento muito conturbante, preocupante, né? É conturbador isso. A recente ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% ao Brasil, desencadeou uma crise comercial que o governo Lula avalia levar à Organização Mundial do Comércio. Esta escalada de tensão não é apenas um embate econômico bilateral, mas um sintoma das fragilidades e desafios geopolíticos da própria Organização Mundial do Comércio. O argumento brasileiro para recorrer ao OMC é claro: a medida de Trump carece de motivação técnica, dado o déficit comercial do Brasil com os Estados Unidos. Então, aí a gente começa a visualizar os impactos disso, a motivação. Claro que a postura estadunidense, o chamado American First, de Trump, vem desafiando as regras estabelecidas pelas autoridades da Organização Mundial do Comércio, colocando esta importante instituição da ONU em um cenário de ser muito refutada, tá? Então, obviamente, se isso de fato e deveras acontecer, né, esta tributação chegar aos 50%, há uma preocupação muito grande com o sucesso, a evolução e a condição econômica do país, né? Do nosso Brasil veronil. Ah, professor, mas aí é uma via de mão dupla, o país pode adotar o princípio da reciprocidade. Isso tudo pode acontecer, mas a gente sabe que economicamente nós somos um país subdesenvolvido, medindo força com um país desenvolvido, né? Apesar dos embates aqui, a gente tem que lembrar que muitos anos, Brasil e Estados Unidos estabeleceram uma relação extremamente organizada e respeitosa, né, comercialmente falando. Então espera-se que Trump e Lula conversem, dialoguem e esta possibilidade de taxação caia por terra. A gente torce para isso. Agora, o top 2. Olha esse top 2. Ferrovia Bioceânica, Brasil e China e a reconfiguração geopolítica da América do Sul. Aqui, modal de transporte entrando em nossa pauta. Cheque. O Brasil e a China deram um passo significativo em direção à reconfiguração da logística e das dinâmicas geopolíticas na América do Sul.
Com o início dos estudos para uma nova rota ferroviária bioceânica, ó, aqui eu estou pensando em escoamento mais rápido de mercadorias. Esta ferrovia bioceânica, ela segue o mesmo know-how da rota bioceânica, mas partindo para uma outra parte do território brasileiro, trazendo aqui um olhar de grande relevância para o Brasil neste mercado internacional, diga-se de passagem. Este ambicioso projeto visa conectar o território brasileiro ao Oceano Pacífico, com o porto de Xangai, no Peru, atuando como um ponto estratégico de escoamento. A iniciativa promete ser uma alternativa vital para as exportações brasileiras ao mercado asiático, encurtando distâncias e reduzindo os custos do comércio bilateral. Obviamente, tá? A ferrovia bioceânica é uma iniciativa em paralelo à rota bioceânica, que já vem sendo discutida, mas isso vai corroborar para facilitar a chamada nova rota da seda chinesa, né? Então, a assinatura de um memorando de entendimento do Ministério do Transporte Brasileiro por meio do Infra SA e o Instituto de Planejamento e Pesquisa Econômica da China State Highway Group vai trazer aqui uma nova possibilidade. E se concretizar como parece que vai, o Brasil vai entrar aí numa seara internacional de grande importância, né? A ferrovia bioceânica é um marco. Ela representa uma mudança de paradigmática na dependência do Brasil e de outros países sul-americanos, né? Por exemplo, do Canal do Panamá para o acesso ao Pacífico. Então, obviamente, aqui eu tenho um ponto de grande relevância, tá? A economia brasileira se atrelando, se aproximando desta base, deste núcleo chinês. Nessa linha, para fechar o nosso top 5 de atualidades da semana, eu trago isso aqui, sempre que ocorre no país, é questão de prova. Piruaço, um patrimônio global no coração do Brasil, implicações geopolíticas e de desenvolvimento sustentável. A recente elevação do Parque Nacional Cavernas do Peruaço, em Minas Gerais, a categoria de patrimônio mundial, anunciada no domingo 13 de junho em Paris, lembrando, tá? Aqui foi anunciado na 40ª, lembre-se disso, na 47ª sessão do Comitê de Patrimônio Mundial que ocorreu em Paris, na França, tá? Transcendendo o mero reconhecimento ambiental. Essa consagração posiciona o Brasil, e em particular a região norte de Minas Gerais, no centro das atenções globais, com profundas implicações geopolíticas para o desenvolvimento sustentável. Então, aqui, quando a gente tem uma elevação, né, para além desta celebração, para além deste avanço que é importantíssimo, a gente vai ter o Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade, o ICMBio, celebrando a conquista como um valor universal excepcional do peruaço, né? Destacando uma combinação singular da relevância geológica, arqueológica, ecológica e paisagística. E aí, claramente, esse elemento vai trazer à tona uma situação, né? O Instituto fez questão de reforçar e ressaltar o esforço cotidiano das comunidades locais e da equipe do ICMBio, e notavelmente do povo indígena Chacriaba, né? Cujos modos de vida e saberes tradicionais foram cruciais para a proteção histórica do local, que seja reconhecido e tenha um respeito estrutural. Então, obviamente, quando nós pensamos em uma elevação como essa, é claro que isso reverbera múltiplos impactos dentro da sociedade e, claro, vai ser questão de prova.
A inclusão do Peruácio na lista da Unesco é fruto de uma atuação coordenada do governo federal, envolvendo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o ICMBio, o Itamaraty, com o apoio de parlamentares, academia e sociedade civil. Essa sinergia entre diferentes esferas governamentais e não governamentais demonstra o amadurecimento da diplomacia ambiental global, né? E claro, isso vai trazer à tona muitas reflexões. A unidade de conservação criada em 99, abrangendo municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões, é um tesouro ecológico com mais de 200 cavernas catalogadas, sítios arqueológicos e vestígios humanos de até 12 mil anos, né? Ricas pinturas rupestres e uma biodiversidade que integra Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, né? O parque é um microcosmo da riqueza natural e cultural do nosso país. Dito isso, agora deixe-me fazer aqui um apelo a você. Nós estamos com a nossa assinatura vitalícia da Nova Concursos. Você pode acessar mais de 800 cursos, plano de estudo criado por especialistas, tutoria especializada, mentorias com professores e especialistas, ferramentas com mais de 500 mil questões e todas as atualizações e lançamentos dos cursos da Nova. Tudo isso hoje, se você já é nosso aluno por 12 de R$ 54,90, se não é nosso aluno por 12 de R$ 59,90. Assine agora mesmo, disponível por pouco tempo, é o nosso lote especial, o link está no descritivo. E se você gostou, bate aquele print, marca o @Nova Concursos, marca o @Pergunta pro Heitor e posta você estudando comigo, vai ser uma honra repostá-lo. Um grande abraço e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.